tudo bem? No vídeo de hoje eu vim contar para vocês como foi receber o diagnóstico de autismo do meu filho Marco. Especialmente porque estamos no mês de abril, né, que é o mês de conscientização do autismo, e eu achei bacana dividir isso com vocês, porque é uma das coisas que as pessoas mais me perguntam, né, quando eu conto que meu filho é autista, é como foi receber esse diagnóstico, como foi que eu descobri, como eu corri atrás. Então hoje eu vim contar tudo para vocês. O Marco tinha apenas um ano e meio quando eu comecei a realmente perceber alguns comportamentos diferentes. E todos esses comportamentos eu reportava para o pediatra, mas nada parecia muito definitivo para ter a confirmação do autismo, né? Por exemplo, o Marco sempre respondia quando ele era chamado pelo nome, mas ele ficava muito distraído se ele estivesse brincando com algum objeto, algum brinquedo favorito. Então aí sim ele ficava distraído e não respondia. Ele também conseguia brincar de forma adequada com todos os tipos de brinquedo, mas ele tinha uma grande preferência por brinquedos que não eram interessantes para a faixa etária dele. Por exemplo, letras, números, formas geométricas. Ele adorava esses brinquedos e são brinquedos que geralmente não despertam interesse para crianças de 1 ano, 2 anos. O Marco também evitava brincar diretamente com crianças. Ele conseguia ficar num ambiente que tivesse muitas crianças sem nenhum problema, mas ele não gostava de brincar diretamente com elas. Então ele sempre preferia ficar num lugar mais isolado, mais sozinho, fazendo as coisas dele. Mesmo tendo crianças e adultos em volta, isso não fazia diferença, mas contato direto, ele sempre evitava. E ele tinha uma preferência muito grande por alguns brinquedos e também amava livros. Então ele passava muito tempo lendo historinhas, folheando os livros, ele gostava muito. E ao mesmo tempo que ele aprendeu a falar, ele aprendeu também a ler, tudo sozinho. Livro sempre foi uma grande paixão para ele, até hoje. Mas como ele tinha esse atraso na fala, né, até os 2 anos de idade ele não conseguia falar muita coisa, falava só algumas sílabas. Aí o pediatra recomendou que ele fizesse uma terapia comportamental junto com a fono, né? O atraso na fala é associado ao comportamento, né? Porque a criança com dificuldade de falar, ela tem essa dificuldade de canalizar as emoções dela. Então ela demonstra tudo isso através do corpo, né? Então as crianças que têm autismo e que têm dificuldade na fala, um atraso na fala, tem aqueles comportamentos que a gente chama de pirraça, né? Mais frequente, onde a criança se debate no chão, onde a criança grita, não consegue se comunicar. Então é a falta de conseguir falar mesmo, né? E então essa terapia que ele fez comportamental junto com a fono teve um resultado muito importante para ele, né? Ele fazia essa terapia junto com a fono em grupo 3 vezes na semana durante 2 horas, 2 horas e 15, e ele sempre tinha que estar acompanhado de algum adulto, né? Então sempre eu ia com mais frequência e meu marido às vezes ia também para acompanhá-lo nessas sessões. Então ele também recebeu um acompanhamento de fono em casa 2 vezes na semana, durante 30 minutos cada sessão, e eu aproveitava esses momentos das terapias para aprender com as terapeutas, né, com os profissionais da área, o que eu podia fazer em casa para ajudar o Marco. E foi isso que eu fiz. Eu aprendi tudo e eu repetia tudo com ele em casa nos momentos que a gente estava sozinho. Com 2 anos e meio eu decidi colocar o Marco na escolinha, né? Ele foi para uma escolinha Montessori e lá as professoras também reportaram alguns comportamentos que elas observaram no Marco, né? E me aconselharam a dividir com o pediatra, né? Então os comportamentos eram não interação direta com as crianças, né? Ele preferia sempre brincar sozinho. Ele tinha os brinquedos favoritos que ele gostava de brincar de forma repetida. E ele também ficou muito amiguinho da coleguinha que era a mais velha da escola, né? Porque em escola Montessori geralmente o grupo de idade é variado, né? Então ele tinha essa coleguinha que ia fazer 6, 7 anos e ela já sabia ler. Como ele gostava muito de livro e já estava começando a aprender a ler, ele ficou amiguinho dela. E aí esse fato dele desenvolver a leitura tão cedo também chamou a atenção das professoras. E foi aí que a gente resolveu fazer uma consulta com uma neuropediatra para avaliar se a condição do Marco se qualificava para autismo.
né? E durante esse período, entre 2 anos e meio, 3 anos, foi que a gente fez as terapias, fizemos todos os testes e aí foi confirmado, foi diagnosticado que ele estava sim no espectro autista. E foi nesse meio tempo também que ele aprendeu a falar, né? Palavras e frases pequenas e ao mesmo tempo ele começou a ler. Então meu coração já dizia que era autismo, né? Eu já tinha isso lá no fundo. E receber o diagnóstico foi saber o nome disso tudo diferente que eu tinha notado nele já há mais tempo. Então como foi que eu me senti? Né? É claro que como mãe eu me senti muito insegura, né? E com o coração muito apertado. E isso é porque a gente realmente não tem ideia de quão grandes vão ser os desafios, né? A gente não sabe, quando a gente recebe o diagnóstico, a gente não sabe do que vai acontecer, né? De quão grande vai ser esses desafios, como que vai ser enfrentar esses desafios, como que é o processo. Então a gente fica com o coração apertado mesmo. E o receio maior que eu tive foi de contar para as pessoas, porque eu sabia que as pessoas iam enxergar uma realidade completamente diferente da realidade que eu estava vivendo. Justamente porque era essa visão que eu tinha antes de conhecer o autismo de perto. Aquela visão exagerada, né? Sempre cheia de preconceito. Então eu fiquei muito insegura. E aí eu não sabia como eu ia dividir isso com as pessoas. E o Marco era uma criança, ele sempre foi uma criança muito abençoada, assim, muito mágica, muito especial. E eu fiquei com medo do preconceito que ele ia sofrer, né, quando eu contasse para as pessoas que ele era um autista. Então eu demorei um tempo para aceitar isso e para contar para as pessoas, né? Fui contando devagarinho, me dei esse tempo, me dei esse espaço e foi a melhor coisa que eu fiz. E a forma que eu contei é um assunto para um outro vídeo, vou colocar isso num outro vídeo depois. Mas durante esse período que o Marco fez as terapias e que eu participei junto com ele, eu conheci várias crianças que estavam no espectro e eu percebi que cada uma manifesta o autismo de um jeito diferente, né? Tem umas que são sensíveis aos sons, outras não. Tem outras que são sensíveis ao toque, outras não. Tem outras que conseguem falar, outras não. Tem outras que conseguem se relacionar diretamente, conversar numa boa, olhando olho no olho. Para outras isso pode ser uma coisa completamente difícil. E foi aí que eu percebi que eu não precisava de ler todos os livros sobre autismo, de participar de todos os grupos de autismo. Eu tinha que entender como meu filho funcionava para eu conseguir ajudá-lo da melhor maneira, né? Então, se ele tinha um comportamento difícil de controlar, por que ele teve aquele comportamento? O que levou ele a ter aquele comportamento? E eu fazia assim uma investigação para eu conseguir entender como a cabecinha dele funcionava. E é isso que eu venho fazendo até hoje e eu consigo entender direitinho o que eu preciso fazer e como eu consigo evitar algum momento de crise. Então até hoje eu li só um livro sobre autismo, que eu amo esse livro, eu acho que ele tem que ser traduzido para o português porque ele é maravilhoso. E também aprendi muito com os profissionais que lidam com o Marco diretamente, né? Eu sempre troquei mensagens com as professoras, com os fonos dele, com todo mundo que estava envolvido em ajudá-lo, né, no dia a dia. E com eles eu aprendi várias estratégias. Mas quem me ensina mais durante essa caminhada é o meu próprio filho Marco. É com ele que eu aprendo tudo que eu posso fazer, como que eu posso melhorar e como que a gente pode juntos vencer esses desafios. E hoje a gente celebra vários progressos do Marco, muito mais do que eu imaginava quando eu recebi o diagnóstico. E eu sei que tem muito mais desafios ainda pela frente pra gente vencer juntos. Mas eu me sinto sortuda de ser mãe dele, de fazer parte dessa jornada com ele e de aprender muito do que eu tenho aprendido com ele. E é por isso que eu tô aqui, dividindo tudo que eu venho aprendendo com o Marco com você. Então eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Não deixe de se inscrever no canal para você aprender um pouco mais sobre o autismo e eu espero te ver no próximo vídeo. Um beijo e até mais!